Bom dia, oitavo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, beleza? Aqui na escola, no estúdio aqui na escola, certo? Gravando as nossas aulas de história, beleza? E hoje eu vou trabalhar com vocês justamente a unidade 4, certo? Na unidade 4 nós vamos ter as chamadas revoluções do século XIX. Beleza? Esse capítulo, meus amores, equivale, né? Nós vamos ter o que nesse capítulo? 3 temas que serão trabalhados. Eu vou trabalhar aqui esses 3 temas de um modo mais genérico, lembrando a vocês que a partir das quinta-feira nós temos a nossa sala de aula virtual. E eu peço a todos vocês que não faltem, certo, a nenhuma das aulas de quinta-feira, porque aqui, certo, nessas aulas que estamos gravando aqui no estúdio no colégio, eu vou falar de um modo genérico e o aprofundamento dessas aulas eu quero fazer com vocês, principalmente todas as quintas-feiras. Tanto no que diz respeito à parte da literatura, certo? Quanto no que diz respeito aos temas que estamos trabalhando aqui nas nossas aulas de história. Beleza? Então, aqui, né, no capítulo 2 da unidade 4, certo? O primeiro tema que nós vamos abordar o tema, né? A revolução, né? Essa revolução de 1830 que vai ocorrer na França. Nós vamos ter a chamada Primavera dos Povos, que vai acontecer em toda a Europa, e a sequência, né? Lembrando que esses fatos históricos ocorrem no contexto europeu, principalmente, né, a Revolução de 1830, que nós vamos ter a burguesia, ela vai se revoltar contra o rei, justamente pelo fato do seu autoritarismo, certo? E de suas políticas, certo? Não está de acordo com o desenvolvimento de seus negócios, de seus interesses. Já a chamada Primavera dos Povos, o que é que nós vamos ter na Primavera dos Povos? É justamente a classe social, os trabalhadores que estão sendo explorados pela burguesia, são esses povos que vão se revoltar contra a burguesia. Por quê? Justamente devido ao quê? Às longas jornadas de trabalho, certo? Os baixos salários e etc. Beleza? Então, a chamada Revolução de 1830 é a burguesia. A burguesia, ela vai se opor a um sistema político, certo? Que não é compatível com o desenvolvimento dos seus negócios, dos seus interesses. Beleza? Então, por quê? O que a burguesia francesa quer? Ela quer um governante, que dialogue, ela quer um governante que seja compatível com o desenvolvimento dos seus interesses e dos seus negócios. Ou seja, tudo aquilo que vai atrapalhar, aquilo que serve de pedra de tropeço no meio do caminho da burguesia, ela não quer, ela tira. Que é o que vai acontecer com a Revolução de 1830. Porque com a Revolução de 1830, certo? Aqui com a Revolução de 1830, né, que quando Carlos X assume o poder na França e ele vai se tornar, beleza, um rei autoritário,
Então, e que esse rei não está em consonância com o desenvolvimento dos seus negócios, dos seus interesses, o que é que a burguesia faz? A burguesia vai se revoltar contra esse rei, beleza? Vai se revoltar contra esse rei, até que Filipe I, o duque de Orleans, ele vai se tornar o chamado rei burguês, justamente pelo fato de que a política de seu governo está em consonância, está de acordo com o desenvolvimento dos interesses e negócios da burguesia. Já a chamada, a Revolução de 1848, certo? Nós vamos ter o quê? Será a classe explorada, o chamado proletariado europeu, que vai o quê? Que vai se revoltar contra a exploração dos grandes industriais, contra a exploração das grandes empresas. Por quê? A gente sabe quando a gente vai, quando a gente faz uma análise, certo? E quando a gente se volta para o estudo, para a pesquisa no campo da história, no que se refere à classe trabalhadora europeia, nesse contexto, certo? Uma Europa já capitalista, a gente vai ver o quanto que a classe, quanto que o proletariado, o como ele era explorado pela burguesia. O salário era extremamente baixo. Se o trabalho do homem, se o homem já era extremamente explorado, nesse contexto histórico, a mulher ainda é mais explorada do que o homem e ainda a criança, porque nesse contexto histórico, o trabalho infantil era uma realidade. Criança de 4 anos, 5 anos, 6, 7 anos já trabalhavam nas fábricas. Longa jornada de trabalho, os ambientes escuros, insalubre, certo? E isso tudo atesta o quanto que essa classe era explorada pela burguesia, beleza? Então, em 1848 vai ser a classe operária, vai ser o proletariado que vai se revoltar contra a exploração burguesa e essa luta do proletariado contra a burguesia vai se espalhar pela Europa, beleza? Então, meus amores, preste atenção, aqui eu já vou encerrar esse tema sobre a Revolução, sobre a Revolução de 1830 e sobre a chamada Primavera dos Povos, porque agora agora a gente volta para cá, para o contexto do continente americano, e especificamente aqui para a história dos Estados Unidos. O primeiro tema que eu vou trabalhar aqui com vocês vai ser justamente, certo, o tópico da página 198, certo, que tem como tema os Estados Unidos da América do século XIX, certo? Beleza? Aqui eu vou trabalhar justamente com vocês o seguinte, lembra-se, vocês devem lembrar do seguinte: os Estados Unidos vai obter sua independência, na segunda metade do século XVIII, beleza? As chamadas 13 colônias, uma estreita faixa de terra, um pequeno território, as 13 colônias, essa estreita faixa de terra que fica na porção leste dos Estados Unidos, banhado pelo Oceano Atlântico. Essas 13 colônias foram inicialmente os Estados Unidos. Vocês vão ver o seguinte, que no século XIX, os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo. Nós vamos ter a expansão do território norte-americano. E essa expansão vai se dar por meio de guerras. Nós vamos ter os Estados Unidos entrando em guerra com o México. Grande parte do território americano, como o Texas, passa, o Texas e outros territórios mexicanos, os Estados Unidos vão anexar, beleza? Outros serão por meios diplomáticos e outros territórios serão por meio de compras, beleza?
Então, aqui no século XIX, principalmente, nós vamos ter a expansão do território norte-americano, beleza? Aquilo que eram as 13 colônias, beleza? Outros territórios vão sendo comprados, outros territórios vão sendo anexados, até formar, certo, o território atual, a configuração espacial que os Estados Unidos têm hoje. Beleza? O outro tema que vamos trabalhar aqui também é a chamada marcha para o oeste. Beleza? Preste atenção, a porção dos Estados Unidos inicialmente ocupada era na parte leste, nas chamadas 13 colônias. E depois nós vamos ter justamente essa marcha para o oeste. Só que acontece o seguinte, assim como no Brasil, assim como o continente americano, sabemos que quando os americanos rumaram para o oeste, no sentido de ocupar, e tivemos também, né, a descoberta de ouro, a descoberta do ouro na Califórnia, é claro que o ouro é um motivo muito grande, foi um motivo muito grande de levar as pessoas para aquela parte dos Estados Unidos. Acontece o seguinte, que essa parte oeste, assim também como a parte leste, né, ocupada, né, por tribos, né, os povos, né, as várias tribos indígenas que habitavam ali naquela região, certo, da América do Norte. Então, vai ocorrer o embate entre o colonizador e entre esses povos indígenas, né, e vamos ter os massacres, né, o genocídio, o extermínio, a perda da identidade cultural, né, que é o chamado, né, o etnocídio. Vai ocorrer tanto o etnocídio, que é a perda da cultura, quanto o chamado genocídio, que é o extermínio. Beleza? Então, essa marcha para o oeste, né, de ocupar essa parte leste, foi extremamente letal para esses povos que habitavam a parte oeste dos Estados Unidos. Beleza? E por último, para a gente poder encerrar aqui, nós vamos ter, né, o último tópico, é a chamada Guerra Civil, a chamada Guerra de Secessão, beleza? Lembrando que quando a gente passa a analisar, né, a estrutura econômica, né, dos Estados Unidos, a gente vai ver o quê? Que o sul dos Estados Unidos, né, a sua base econômica, a sua estrutura econômica, nós vamos ter os chamados plantations, principalmente o plantation de algodão. Já o norte dos Estados Unidos prevaleceu a manufatura, prevaleceu o trabalho assalariado, beleza? Prevaleceu a policultura, totalmente diferente da estrutura fundiária do sul dos Estados Unidos, os chamados plantation, beleza? Né? A grande propriedade, a monocultura, a produção voltada para o mercado externo, principalmente o algodão que era produzido, o algodão produzido no sul, era destinado principalmente a atender o mercado europeu. Acontece o seguinte, como o norte dos Estados Unidos, né, se industrializa, acontece o seguinte, que o sul dos Estados Unidos, a relação de trabalho que vai prevalecer no sul dos Estados Unidos é o trabalho escravo, beleza? Escravo, ele não é mercado consumidor, escravo não consome. Lembrando que escravo, ele é uma propriedade do seu senhor. Escravo, ele é uma propriedade do seu senhor. Então, pelo fato, como essa relação de trabalho, que é a relação de trabalho escravo, que é a que vai prevalecer no sul dos Estados Unidos, não é compatível essa relação de trabalho com os interesses da burguesia do norte. Beleza? E uma outra coisa também, a questão do sul dos Estados Unidos, a questão do chamado livre-cambismo que havia no sul para com o mercado europeu, beleza? Tanto no que se refere à exportação da principal riqueza que era produzida no sul dos Estados Unidos, que era o algodão, e
a elite sulista consumia os produtos europeus. Então, o norte queria acabar com esse chamado livre-cambismo. Beleza? Presta atenção que o interesse aí é o interesse da burguesia, é o interesse, né, dos grandes industriais, dos grandes comerciantes do norte dos Estados Unidos. E para acabar com esse trabalho assalariado, e para acabar, certo, com esse livre-cambismo que tanto a burguesia do norte quer, então o norte vai entrar em guerra com o sul, que o sul vai ser extremamente arrasado, as plantações, aquelas mansões serão destruídos, campos arrasados, porque sabemos que o norte é industrializado, o norte tem uma indústria bélica, tem uma indústria naval, beleza? Então, mas mesmo assim o sul resistiu durante anos. E o saldo dessa guerra será um saldo catastrófico, beleza? Mais de meio milhão de americanos mortos, né? A estrutura econômica do sul ela foi extremamente arrasada. Isso para que o interesse, né, o interesse dos capitalistas do norte, que é o lucro, para poder prevalecer no sul dos Estados Unidos, ok? Então, gente, eu vou encerrar por aqui meu conteúdo, beleza? Lembrando que na quinta-feira, na nossa sala de aula virtual, certo? Eu vou me aprofundar ainda mais nesse tema que é bastante interessante, beleza? E eu vou dar umas dicas de filme para vocês bem interessante na quinta-feira. Então, um abração virtual em todos, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.